Então, mais uma aula focada na IDECAM, hoje de juros simples. Vamos fazer duas partes, tá? Essa daqui é a parte 1. Bora lá para dentro do problema então, show de bola? São 25 questões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver 13 questões nesse primeiro bloco, beleza? São 25 ao todo. Vou resolver 13 questões, aí no último eu resolvo o restante, tá? Beleza? Vamos para dentro do problema então, papai? Vem comigo. O investidor aplica um capital de 20 mil em uma modalidade de investimento que oferece uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Após um período de 10 meses, o investidor decide resgatar todo o valor acumulado. Calcule o montante final que o investidor vai receber. Antes de tudo, antes de tu chegar numa aula como essa que eu estou resolvendo questões da tua banca, você já teria que ter uma noção de juros simples. Por isso que lá nas aulas base eu coloco os juros simples para você aprender a estudar, ok? Então é sempre bom montar uma base antes. Eu vou começar coletando a cervejinha do Homer Simpsons. Duff, primeiro eu vou coletar os dados da questão. A questão falou, o investidor aplica um capital de 20 mil, então nosso capital vale 20 mil. A taxa de juros simples de 2% ao mês, então a taxa 2% A.M, que é ao mês, beleza? Após um período de tempo de 10 meses, o tempo 10 meses, o investidor decide resgatar todo o valor acumulado. Qual é o montante? O montante, né? Então, agora aqui é só aplicar na formuleta do juros simples, né? Mas antes vamos ver as unidades. As unidades estão conversando? Meses com meses? Então, nós precisamos de uma fórmula. Jesus Cristo, ilumine esse templo sobre nós, sobre os 100, ok? Ou Jorge é igual a City sobre 100. Beleza, agora nós vamos fazer, né? Só substitui. Tem os juros? Não tem. Tem o capital? Tem. Então começa a substituir. 20 mil. Tem a taxa? 2%. Tem o tempo? 10 meses. Dividido-vos por 100. Tchong, tchong, tchan, tchan. Cortei os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Então, nossos juros vai ser... olha o que eu vou fazer. 2 vezes 2, 4. Agora, esses 2 zeros aqui com esse zero, são 3 zeros, né? Os juros é 4 mil. O montante, você que estudou as aulas básicas, é sempre o capital mais os juros. Então, o montante é o meu capital de 20 mil, mais os juros de 4 mil. Isso aí vai dar 24 mil, né? Uma aula cirúrgica. Um papá seletíssimo. Para quem é trevoso, ok? Show de boleta? Bora para dentro do problema. Tem questão difícil aqui, tá? Nessa série de 13 questões, tem 2 aqui que é cabulosinha. Uma até que não é difícil, é trabalhosa, mas tem uma outra lá que requer uma interpretação mais aguçada, ok? Eu resolvi todas as questões antes de fazer a aula. Show? Vamos lá. Que os juros não é um conteúdo que eu tô sempre mexendo, né? Não cai em qualquer concurso, é só em alguns concursos específicos, né? Vamos lá. Uma pessoa toma um empréstimo de 15 mil, que será pago com juros simples após 8 meses. Ou seja, o nosso capital é de 15 mil, é o empréstimo. O tempo, 8 meses. Se o montante final a ser pago é de 18 mil, o montante é de 18 mil, cara, toda vez que a questão te dá o capital e o montante, tu consegue achar os juros. É só subtrair os dois, que tu acha os juros, 18 mil menos 15 mil, 3 mil. Simples. Às vezes ele te dá o montante e o capital. O montante e os juros. Aí tu acha o capital, entendeu? Juros 3 mil, já achei aqui. Mas o que a questão deu?
A taxa mensal. A questão quer saber a taxa. Pô, pera aí rapidinho, gente. Pera aí. Esse vento fica batendo na nossa porta aqui, pô. Trevoso estudo e vai gabaritar. Pô, o vento fica batendo na porta aqui. Parece que tem alguém querendo entrar, pô. Vamos lá. Uma aula cirúrgica. Tá, voltando então. Pô, já temos tudo que a gente precisa, né? É só tacar na fórmula dos juros. Jesus Cristo ilumine esse templo sobre nós. Beleza? Quem que é os juros? 3 mil. Achamos aqui. Quem que é o capital? 15 mil. 15 mil. Quem que é a nossa taxa? É o que a gente quer descobrir. O tempo... lembrando que ele quer a taxa mensal e o tempo que ele deu tá o mês. Então é só substituir aqui. Tudo isso dividido por 100. Ó, minha família, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar esses 2 zeros aqui com esses 2 aqui. Eu vou cortar... Olha só o que dá pra fazer aqui, ó. 3 mil, eu não posso falar que é 300 vezes 10, 3 mil. Então, o 300 eu não posso falar que é 150 vezes 2, vezes o 10. Ah lá, isso é 3 mil. É igual a 150 vezes a taxa, vezes 8. Ainda posso falar que aquele 8 ali é 2 vezes 4. Pô, eu adoro fazer isso, cara, de verdade. Eu adoro abrir número para poder cortar. Isso aqui é muito bom. O 100 aqui já sumiu, né? Porque eu cortei os 2 zeros dele. Ó, 150 com 150 zaun. 2 com 2 chong. Entendeu? Sobrou o 10 aqui. É igual a i vezes 4. Lá o 4 não mexeu também, 4i. Passo 4 rabiscagueteando pro outro lado. A taxa vai ser 10 por 4. Isso aqui tá manjado já, né? Que é 5 sobre 2. Que é a metade de 5 reais é 2,5% A.M ao mês. C de Salmos, beleza? Uma aula cirúrgica. Mais uma questão morta. Beleza? Show de bola, minha família? É isso, tá? Tô acompanhando aqui, qualquer coisa, fala comigo, hein? Belezita? Então vem comigo. Ó, essa questão aqui, ela é trabalhosa. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar pro final, senão já vai te cansar já no início, eu não quero isso. Eu não quero te cansar no início, entendeu? Ó, vou até deixar ela em amarelinha aqui pra gente fazer pro final. Essa questão aqui é cansativa. Essa questão e a 5. Pronto. Vamos ficar pro final. Vamos fazer a 4. Combinado? Depois a gente volta nas que estão amarelinhas. Após 8 meses, ou seja, após um tempo de 8 meses, um investimento de juros simples totalizando. Ó, um investimento de juros simples totalizando 10 mil. Totalizou 10 mil. Ou seja, lá no final de tudo tem 10 mil. Isso é um montante. 10 mil. Considerando que a taxa dos juros foi a taxa 2,75% A.M, o capital inicial investido é a questão quer saber o capital. Não teria nem como tu falar que isso aqui é o capital, tá? Porque a questão quer saber o capital. Meu amigo, o que tu vai fazer? Taca-lhe-te na fórmula do Jesus Cristo. Ilumine esse templo sobre nós. Jorge é sítio sobre 100. Só que como a gente tem um montante, sabe o que eu posso fazer? O montante não é o capital mais os juros? Não é o capital mais os juros, o montante? Então o montante eu não posso falar que é 2 mil igual a capital mais juros, os dois dá 10 mil. Deixa aquilo ali por enquanto, que depois a gente vai relacionar essa fórmula aqui. Ó. A gente vai mexer com isso aqui depois. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nessa formuleta aqui. Ó. Juros é igual ao nosso capital, que eu não sei quem que é. A gente tem a taxa, que é 2,75 ao mês. Lembrando que mês com mês está conversando. Vezes o tempo, que é 8. Tudo isso dividido por 100. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular quanto que é 8 vezes 2,75. Para fazer esse cálculo, eu vou vir aqui e vou fazer 275 vezes 8.
humildemente, com a maior tranquilidade, eu vou vir aqui fazer essa conta, tá? Tranquilaço. Você vai ver que você vai achar 22 bola a bola, 22.200. Só que aí, aqui, ó, o 2,75 tem duas casas decimais. Eu não fiz 2,75, eu fiz 275 vezes o 8. Só que para eu devolver essas duas casas, já que aquele número tem vírgula, eu vou ter que suprimir esses dois zeros. Então, na verdade, 8 vezes 2,75 é 22. Então, Jorge é igual a 22 Charlie. Ó, o resultado disso aqui dá 22. Quando eu multiplicar por Charlie, dá 22 Charlie, dividido por 100. Cara, eu vou fazer um negócio aqui para te ensinar a relacionar as fórmulas. Eu vou pegar esse 100 e vou passar para cá, vai ficar assim, ó. 100J é igual a 22 Charlie. Olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou relacionar essa fórmula aqui com essa. E aqui agora tu tem que ter uma habilidade de visualizar. Tu tem que ter. Me desculpa, tem questão que é tranquilo demais. Porcentagem, regra de 3, calcular uma área de um retângulo. Agora, você ter a habilidade de relacionar as fórmulas não é para qualquer um. É para a galera dos 70% mais. É quem tá com 70% de rendimento. Quem tá na meiuca ali não consegue ter essa observação. Desculpa, com todo respeito, tá? Então, eu preciso juntar essas fórmulas aí. E eu vou te dar uma visão. O que tu acha de eu multiplicar todo mundo por 100? Porque vai aparecer isso aqui, ó. Aí eu vou relacionar com isso. Se eu multiplicar aqui por 100 e aqui por 100, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó. Esse aqui vezes 100, ó. 4 zeros mais 2 zeros, ó. Vezes 100, tá vendo? É igual a esse aqui vezes 100, vai dar 100C. E esse aqui, ó, vezes 100, vai dar mais 100J. Por que eu fiz isso? Porque onde tem 100J, eu posso escrever 22 Charlie. Onde tem 100J, eu posso escrever aqui, ó, 22 Charlie. Por quê? Aí eu fico só com letra C. Porque eu tô com letra C e letra J, eu não consigo achar nada. Com letra C e letra J, eu não consigo... Aí eu tenho que relacionar e deixar uma letra só. E eu vou até apagar aqui em cima para te mostrar isso, ó. Qualquer coisa, depois tu volta aí no cálculo ali, tá? Se tu não entendeu, volta no cálculo. Eu tô gravando, pô. Tu consegue voltar. Ó, essa parte aqui, ó, eu vou repetir. É 1 milhão, né? Com 6 bolotas é 1 milhão. É igual a 100 Charlie, não mexi nisso, que é 100 vezes o capital. Mas, agora, onde você vê 100J, é a mesma coisa que 22 Charlie, ó. 22 Charlie, pronto. Então, isso aqui, ó, vai dar 122 Charlie, igual a 1 milhão. Meu amigo, para tu achar o capital, que é o que a questão quer saber, é só passar esse 122, ó, dividindo 1 milhão. 1 milhão é dividido por 22. E eu vou te falar um negócio, viu? Para com essa mania de estar estudando e usando calculadora. Beleza? Eu até em algumas questões aqui, para adiantar um cálculo ali, porque eu já tinha... Galera, olha só pra gente confirmar aqui, beleza? Mas aqui é treino. Eu preciso que você treine, porque tem gente que não sabe fazer conta de divisão. Aí chega lá na hora da prova, meu amigo. Vamos pegar... E tu acha que eu... Pra mim, isso aqui é... Eu queria fazer na calculadora, gostosinho fazer. Já coloco o resultado ali, eu já marco e já vou para outra alternativa. Mas treina, cara. Principalmente você que tem dificuldade. Show de bola? É isso aí. Então vamos lá. O que vai acontecer? Vamos pegar 1 milhão. E vamos dividir por... Esqueci aqui, tá? 122. Não sei o que aconteceu. Ó.
vai ter que ser 1.000. As alternativas estão começando com 7 e 8. Eu acho que é 8, viu? Eu acho não, tenho certeza. 16, 17, 8, 9. É 976. Ó, 1.000 menos 976 vai dar 24, né? Abaixo o zero aqui. Ó, só aqui a gente já matou a A e a B. Porque tem que começar com 8. Agora, a gente já sabe que começa com 8 aqui, ó. Qual que é o próximo que a gente vai colocar? É o 1 ou é o 3? Cara, se eu colocar 3 aqui, gente, 3 vezes 122 vai passar de 240. Assim como se eu colocar, por exemplo, por 2 também vai passar. Então só pode realmente ser 1. Então, se você terminar essa divisão aqui, a alternativa correta, já vou te falar, é a C. Se eu terminar essa divisão, vai dar 8.196,72. Esse é o valor do nosso capital, 8.196,72, humildemente, ok? Uma aula cirúrgica. Vamos deixar essa trozoba aqui pro final, ok? Show? O restante são questões que estão tranquilamente no nível, tá? Aquelas amarelas aqui, ó, essa daqui, ó, a 3 e a 5 estão um nível acima. Mas nós vamos fazer. Porque o objetivo é resolver todas as questões disponíveis da IDECAM. Uma sociedade empresarial contratou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 3% a .m durante 3 meses. Então, o tempo 3m. Estão se conversando, a taxa com o tempo. Ao final desse período, calculou em 54 mil total de juros. Então, eu tenho 54 mil juros. Meu amigo, taca leite na fórmula. O valor tomado em empréstimo é o qual? O capital? Que a questão quer saber o capital. Então, juros é 54 mil, igual ao nosso capital, vezes o nosso tempo e vezes a taxa, dividido por 100. Ó, já pega a visão. 3 vezes 3 dá 9, tá? E aqui no 54 vezes 1.000, 54 é a mesma coisa que 9 vezes 6, ó. É ou não é? Vezes esses 3 aqui que é 1.000. Ah lá, ó. 9 Charlie dividido por 100. Sempre que possível, vê se dá para simplificar. Chong, Chai. Isso aqui vai dar 6.000? Igual a Charlie sobre 100. Muita gente não sabe, tá? Mas quando o número tá aqui embaixo, terra seca, quando tu passa pro outro lado, tu passa multiplicando, tá? Então, o capital é 6.000 mais 2 ovinhos de codorna do 100. Isso aí vai dar 600 mil, gabarito B de abençoado. Toma ali. Morreu. Traz as questões, Jack. Questão 7 agora. Otávio contraiu um empréstimo no valor de 53.500, então esse é o capital. O capital é 53, é o valor que ele pegou, tá? Para pagar em 30 dias. O tempo é 30 dias. Com taxa de juros mensal. A taxa tá ao mês, ó, 5,5 a.m. Lembra da cervejinha do Homer Simpson, que é a Duff? Primeiro a gente coleta os dados da questão, que é o que eu estou fazendo, ó. Somando o valor principal aos juros negociados, quanto o Otávio terá que pagar ao final dos 30 dias? Ele quer saber o montante. Tá errado. Ele quer saber o montante. Sempre no final, o valor final é o montante. Ó, agora a gente tem que ver as unidades. Aqui está em dias, aqui está em meses. Eu vou sempre, se possível, respeitar o que a taxa me diz. Se a taxa está ao mês, eu vou passar 30 dias para meses. Ou seja, 30 dias, mês comercial é um mês, né? A gente pode configurar 30 dias aí um mês. Agora aplica na fórmula do Jorge. Vamos aplicar na fórmula do Jorge, beleza? Vem comigo, minha família. Uma aula cirúrgica. Show de bola? Não se esqueça, tá? Aqui ele deu ao capital. Então, eu vou jogar juros é igual ao capital
vezes a nossa taxa, que é 5,5, vezes o nosso tempo, que é 1, porque de um mês, né? Dividido por 100. Corta os dois zeros. Ok? Agora eu vou fazer 535 vezes 5,5. Vou ter que fazer essa conta. Não queria, mas vou ter que fazer. Tenho preguiça, mas vou fazer. Tô quase chorando, mas vou fazer. Por 5,5, eu vou fazer por 55, depois eu devolvo a casa decimal. Cinco vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. 17 vai 1 aqui. 5 vezes 5, 25 mais 1 lá em cima, 26. Perfeito. Um papá seletíssimo. Cerol muito fino. 25, ó. 15 mais 2 lá, 17. 25 mais... Pô, dá o mesmo, né? Que burrice, né? Vai dar a mesma coisa. Era só ter repetido ali. 5. Eu devo estar em cima aqui, né? Mais 13. Eu vou colocar o resultado aqui, depois a gente organiza. Tá? 6, 7, 8, 9. Olha eu contando nos dedos aqui. Eu também conto no dedo, tá? Olha só o que nós temos aqui, minha família. Os juros, ó, é 29.425. Só que você tem uma casa decimal aqui, após a vírgula tem um número. Então, apresenta uma vírgula após uma casa decimal apresente. Vai dar R$ 2.942,50. Esse é os juros. Se tu quer saber o montante, tu tem que pegar o capital de 53.500 e somar com o que rendeu de juros, 2.942,50. Quanto que vai dar esse montante? Meu amigo, tu vai ter que somar isso daí. Humildemente, vou vir aqui, ó, 5.3.500 mais 2.942,50. Aqui vai dar... É final 42,50. Aqui, ó. Alternativa D de jeans. Beleza? Para confirmar... 6, 5. Beleza. Aí, ó. Morreu. Uma aula seleta. Ok? É isso, minha família. Vamos que vamos então, pô. Não seria dividido por 122, Ratão? Ah, já passou, né, Alex? Era 122 mesmo. Depois eu corrigi lá, né? Tu viu, né? É porque antes, na outra questão, eu tinha colocado 22 aqui, né? Só que esqueci de colocar um, mas eu coloquei depois, eu vi que ficou faltando 122. Beleza. Vamos lá, próxima questão. Agora você vai ver que nós vamos ter questões do nível aqui, ó, do cargo, ó, de bombeiro. Você vai ver que são questões mais tranquilas, ó. Tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Tem mais ali? Acabou. Você vai ver o nível como é que é agora. É um negócio tranquilo, pô. Nível médio. Ó, uma conta poupança com 60 mil rende mensalmente 2.400. E com 110 mil vai render quanto? Meu amigo, isso aqui dá pra tu fazer uma regra de 3, pô. Não precisa nem tacar em fórmula. Se 60 mil eu consigo render R$ 240, com 110 mil vai render quanto? Porra, pra que eu vou jogar na fórmula? Cruza aqui, ó. Eu já vou adiantar, tá? Chong, 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 chai, 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 chome. Então, 6x é igual a 11 vezes 240. Que 240 é 6 vezes 40. Simples assim. Chome, chai. X, então, vai ser 11 vezes 4, 44. Com esse ovinho de codorna, 440. C de Salmos, ok? Sempre que possível, Jedi. Beleza? Uma aula cirúrgica. Uma aula seletíssima. Eu tenho esse tique desde a época que eu estudava, tá, para concurso. Eu ficava fazendo questão de matemática pra caramba, questão de física. E toda vez que eu fazia questão, eu tinha que dar um risco na diagonal. Eu tenho esse negócio até hoje.
Era legal pra caramba, gente. Ó, sabe o que eu fazia? Eu não sei como é que tem gente que não gosta de estudar. Irmão, eu me trancava numa biblioteca, colocava um Link Park pra ouvir, porque quando tu vai estudar cálculo dá pra ouvir música. Aí eu pegava umas folhas assim, ó. Esse aqui também é meu papiro, né? Eu também estudo matemática, tá? Eu tô sempre estudando matemática com outros professores pra aprender mais bizu, mais macete. Aí eu fazia assim, ó. Caraca, era maneiro pra caramba. Fazia assim, eu dividia a folha ao meio assim. Meu irmão, lotava isso aqui de cálculo. Aí depois virava, lotava. Ia matando várias questões, cara. Eu não sei como que tem gente que não gosta de estudar. É porque acontece, é que tem um pessoal que não sabe estudar. Porque não tem ninguém pra dizer, ó, é assim que se estuda. Tu tem que fazer questão pra caramba. Cara, como é que tu vai aprender matemática? Meu amigo, fazendo o que eu tô fazendo aqui, ó. Fazendo uma porrada de questão do mesmo assunto. Aí, quando tu chegar na prova, pô, tinha que recortar isso aqui. Eu vou até pedir vou até falar com o Rodrigo aqui. Ele vai recortar esse trecho de hoje. Ô, Rodrigo, me lembra de eu te mandar o link da aula de hoje pra tu recortar uma parte pra publicar, valeu? Da aula que eu tô fazendo agora. Isso aqui tem que passar pra todo mundo. E eu acho que não foi, tá conectado no Bluetooth. Fala, irmão, me lembra de eu te mandar o link da aula de hoje pra pedir pro Dave editar lá e publicar no Instagram, valeu? Pô, isso daqui tem que falar pros alunos, pô. Cara, tu quer aprender matemática? Tu pega um assunto e faz o máximo de questões dele. O máximo. A gente não tá vendo juros simples? Meu irmão, tu tem que rebentar até a tampa. Tu tem que separar. A matemática é diferente das outras matérias. Você demora mais para fazer exercício. Não é igual uma questão, por exemplo, de direito que tu sabe, tu vai lá e já mata. Habeas corpus e mandado de injunção. Um é gratuito, o outro é pago. Por exemplo, tu já sabe, pô, isso daí. Entende? Irmão, tu pega a folha aqui ó, e vai, zão. Loucura. Vamos lá, então. Eu adorava fazer isso, irmão. O meu objetivo era vir aqui, ó, e marcar isso aqui, que fiz a questão. Porque tinha umas questões que tava assim, ó, circulado. Por quê? Tentei fazer e não conseguia. Ia lá e pedia pro professor. Não é igual a vocês aqui que tu tem acesso comigo todo dia. Cara, tu tá no grupo, tu tem acesso comigo. Se tu tá no grupo VIP, né, dos alunos, tu pode tirar dúvida a hora que tu quiser comigo. Agora eu tinha que ficar esperando uma semana pra tirar a dúvida. Ou então, às vezes, arrumava alguém que sabia ali, beleza? E perguntava, um capital de 7 mil foi aplicado a juros simples com a taxa de 1% A.M. durante um tempo de 8 meses. Beleza? No meu tempo era mais fácil passar em concurso. Por quê? Tinha menos inscritos. Hoje em dia tá mais difícil passar em concurso. Por quê? Porque tem mais inscritos. Só que hoje tem mais facilidade para tu estudar do que no meu tempo. Lá em 2008. Cara, eu não tinha internet, não tinha site de questões, não tinha essa infinidade de material que tem hoje. Então era mais difícil estudar, mas passar no concurso era menos concorrido, entende? Quem tinha acesso a um material seleto naquela época ia na frente. Hoje também, só que, pô, tem muita gente que tem acesso a um material seleto aí, né? Então determine o valor dos juros. Por isso que você tem que quase gabaritar hoje para entrar. A prova de vocês provavelmente vai ser assim. Você vai ter quase que gabaritar para entrar, meu amigo. Então, os juros aí eu vou descobrir. Jesus Cristo, ilumine esse templo sobre nós. Juros. Capital, 7 mil. Taxa. Tá conversando mês com mês? Tá. Então, é 1 vezes 8 dividido por 100. Chong, chong, chai, chai. 8 vezes 7, 56. Com aquele ovinho de codorna, 560. Toma ali. Ele quer juros. C de selva, marcou. É isso, deixa eu até marcar qual que é a questão que eu falei isso. A questão 8. Momento. Questão 08. Quando eu falo de como estudar e aprender matemática. Vamos lá então. Opa, foi. Vamos para a próxima. Determine o montante
de uma aplicação no valor de 8 mil, que é o capital, a uma taxa de juros simples de 2% A.M, que é ao mês, e com um tempo de 3 A.A, que é ao ano. Opa, meses com ano. Eu vou respeitar a taxa, meu amigo. Se a taxa tá ao mês, eu vou colocar o tempo que tá em ano para o mês. Se um ano corresponde a 12 meses, 3 anos corresponde a 36 meses. Isso aqui é a mesma coisa que 36M. Pronto, converti. Agora, taca-lhe na fórmula. Juros é o nosso capital, 8 mil, vezes a nossa taxa, que é 2 vezes o nosso tempo, que é 36, dividido por 100. A taxa tem que estar conversando com o tempo. Chong, 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 chang. É isso aí. O dobro de 36 vai dar 7,2, vezes esse 80 que sobrou aqui, ó. Toma ali. Não. 72 vezes 8 é 576. Com esse ovinho de codorna aqui, toma ali. 5.760. A questão quer saber o tal do montante. Montante é o capital mais os juros. Final 760. E aqui 13. Ó, D de jeans. Morreu. Uma aula cirúrgica. É isso. Fazer o máximo de questões por assunto. Fazer o máximo de questões por assunto. Tu quer dominar matemática? Fazer o máximo de questões por assunto. Não é de vários assuntos, é de um mesmo assunto. Um comerciante aplicou em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples a quantia X, o capital X. Um tempo de 8 meses depois, verificou que o montante era 1/5 maior. Calcule, eu vou utilizar o macete do 100 aqui. Se o capital é 100, o montante vai ser 1/5 maior. Quanto que é 1/5 do capital? 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, o montante ele tem que ser 1/5 maior que esse. Então, é 100 mais 20. 120. Ah lá, ó. O montante é maior do que o capital. Quanto? 1/5 do capital. Pega a visão. Calcule a taxa. Agora, o que a gente vai fazer? Se a gente tem um montante e o capital, lembra? Eu consigo já os juros, ó, porque montante é capital mais juros. Se eu subtrair os dois, eu acho os juros. Os juros, então, vai ser 120 menos 100. Os juros vai ser 20. Agora é só jogar lá naquela fórmula que tu já sabe. Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100. O nosso juros é 20, igual ao nosso capital, que é 100, igual a nossa taxa, que eu quero descobrir, igual ao nosso tempo, que é 8. Tudo isso dividido por 100. Chong, chong. Olha, o que vai acontecer agora, ó. 20 é igual a 8 vezes I, que é 8I. Passo 8 rabiscagueteando para o outro lado. A taxa vale 20 por 8. Que é a mesma coisa que 10 quartos. Que é a mesma coisa que 5,2. Que é a mesma coisa que 2,5. Aonde que tem isso? A de hambúrguer. Toma. A de abacuque. Um papá seleto desse, pelo amor de Deus, né? E ainda caiu para professor de matemática em 2019. Beleza? Show. Nós vamos destroçar todas as questões mesmo, que nós não estamos para brincadeira. Aqui com o ratão da matemática. Cara, essa questão aqui é maravilhosa. Já fiz várias vezes. E o mais legal, vou fazer pela, sei lá, terceira vez isso daqui. E eu não vou usar esse valor aqui. Tu vai ver que eu não vou usar. Tu vai ficar até chateado comigo. Ó, um capital C. Ó, o capital. Quem que é o capital? Pô, o capital vale C. Hoje, aplicada a uma taxa de juros simples pelo tempo de 40 meses,
e rende juros mensais de R$ 108,75. Não vou usar. Considere que ao final desse prazo, o montante da aplicação, o montante será igual, ó, é igual ao quádruplo, ou seja, 4 vezes o valor do capital aplicado. Tu lembra? Então o montante é 4 vezes o capital. Tu lembra que montante é o capital mais os juros? Por isso que eu te falo, tu tem que aprender a relacionar a fórmula. Onde a gente vê M, eu posso escrever 4 Charlie. Aqui, ó, 4 Charlie é igual a Charlie mais Juliet. Beleza? Então passa a ser pro outro lado, vai ficar assim, ó, 4 Charlie menos Charlie é igual a Juliet. J vai ser, então, 3 Charlie. É o triplo. Onde tem juros, eu escrevo 3 Charlie. Agora, meu amigo, é só vir aqui, ó. Jesus Cristo ilumine esse tempo sobre os 100. J é a mesma coisa que o quê? J é a mesma coisa que o quê? 3 Charlie. Então, 3 Charlie é igual a Charlie vezes... Quem que é I? É o que eu quero achar. Quem que é o tempo? 40. Dividido por 100. Tchong, tchong. Vou passar esse 10 para cá multiplicando. Lembrando que eu posso cortar esse C com esse C também, porque são iguais, tá? Então vai ficar esse 10 aqui que sobrou, vezes o nosso 3, vai dar 30. Igual a 4 vezes I, 4I. Passo 4 dividindo, 30 sobre 4, vale I. Se eu for simplificar isso aqui, o I é a mesma coisa que, por 2, 15 sobre 2. E a metade de R$ 15 é 7,5. Essa é a nossa taxa D. Não precisa nem usar aquele valor de 108,75. Você conseguiria matar a questão dessa forma. Questão maravilhosa, né? Show. Vamos para a próxima? Ó, nós vamos até essa última aqui, a 13. Só que aí a gente vai voltar lá naquelas questões mais difíceis. Aí, pô, tu vai ter que se acertar aí, porque aquelas questões lá são mais chatas, beleza? Vamos lá. Não acredito que as questões lá vão cair no seu concurso, mas é bom só para a gente treinar, já que eu me propus a resolver todas as questões disponíveis da IDECAM, tá bom? Um capital aplicado a juros simples, ó, de taxa de 3% ao mês, ó, taxa 3% A.M. Após um ano, ou seja, após o tempo de um ano e um trimestre, ó, um ano, 12 meses. E um trimestre, mais 3 meses. Trimestre, 3 meses. Então, 15 meses, né? Ó, mês com mês, tá tudo ok. Apresentou um montante de 17.400. O valor do capital aplicado é... Ó, se o montante é capital mais juros, o montante é 17.400, não é? Então eu posso dizer que o montante é capital mais os juros. Essa questão aqui é idêntica. Vou até separar aqui, ó. É idêntica a essa daqui, ó. A essa questão 4 aqui. Idêntica. Ele te deu o montante e tu vai ter que relacionar com outra fórmula idêntica. Tu vai ver. Vamos matar aqui agora. Como eu já tenho alguns dados ali, eu vou jogar juros é CIT sobre 100. Quem que é juros? Não sei. Quem que é o capital? Também não sei. Quem que é a taxa? 3. Quem que é o tempo? 15. Dividido por 100. Ó, 3 vezes 15 vai dar 45, não é? Vou até colocar aqui, 45. Cara, na moral, tem que fazer no passo a passo, senão a galera não entende, tá? Sério, depois o pessoal, professor, cadê o... Da onde que surgiu esse 45? Tem que fazer no passo a passo. Com o tempo tu vai aprendendo essas coisas. Ó, eu vou simplificar aqui por 5 e aqui também. Vai ficar
Juros é C vezes 9 dividido por 20. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 20 para cá, vai ficar 20J é a mesma coisa que 9C. Ou seja, eu vou ter que relacionar essa fórmula amarelinha com essa daqui. Tu tem que aprender a fazer isso, a fazer essa relação. Onde eu vejo 9C, eu posso escrever 20J, por exemplo. Onde eu vejo 20J, eu posso escrever 9C, por exemplo. Sabe o que eu vou fazer, então, para ficar mais fácil para mim? Para ficar mais fácil, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 20. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. 17.400 vezes 20, não vou mexer nisso agora, é igual a 20 vezes C, 20C, mais 20 vezes J, 20J. Por que eu fiz isso? Porque onde tem 20J, que no caso é esse aqui, eu posso substituir por 9 Charlie. Aí eu fico só com C, entendeu? Então, para eu conseguir concluir isso aqui, eu vou apagar tudo isso aqui e fazer ali em cima. Vai ficar assim, ó, igualzinho aquela questão anterior lá que eu fiz. 17.400 vezes 20, não vou mexer nisso agora, 17.400 vezes 20 tem que ser igual a 20 Charlie mais 20J é a mesma coisa que 9 Charlie, então 9 Charlie. Isso aqui vai dar 29 Charlie é igual a 17.400 vezes 20. E aí, meu irmão, agora é conta, né? Porque aí a questão, tu vai achar o capital, ó. O valor do capital. Aqui, tu vai achar. Só que agora, tu sabe, né? Tem que fazer continha gostosa, ok? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 174 e vou ver se dá para dividir por 29. Eu vou ver se vai dar. Porra. Eu acho que é 29. Quer ver uma coisa? 30 vezes 6 se aproxima, é 180. Então 29 vezes 6 eu acho que vai dar. É porque eu estou fazendo diferente da primeira vez que eu peguei essa questão. Ó, 29 vezes 6, 54. 6 vezes 2, 12. Com 5, deu certinho, ó. Entende? Então, só para tu entender, 29 Charlie é igual a... Onde tem 174, eu posso falar que é 29 vezes 6. Esses dois zeros é a mesma coisa que 100. Esse 20 aqui repete. Por que eu fiz isso? Para vir aqui, ó, 29 com 29, chai. Capital, então, vai ser 6 vezes 2, vai dar 12. Esse 100 e esse zero que sobrou é só colocar 1000 ali. 12.000. O capital é 12.000. Aonde que está esse intervalo? A de Abacuque, entre 10.000 e 12.500. Maravilhosa questão. Você percebe que a questão 13, eu vou até te mostrar aqui, ó. A questão 13 é idêntica, tipo assim, só mudou os dados, tá? Para fim de premonição, ó, a questão 2024. Então vamos ver, uma caiu em 2024 e a questão 13 caiu quando? Em 2014. 10 anos depois eles repetiram uma questão idêntica, ok? Show, estão preparados agora? Vamos resolver a questão 5 e a 3 agora, show? Para a gente finalizar essa primeira parte, tá? Vamos fazer primeira questão 3, beleza? Show? Primeira questão 3, tá na tela já. E depois eu vou para 5, tá? Então, galera, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar até uma folha a mais, porque ela dá conta, né? Questão 3 aí, ela dá uma continha gostosa. Então, deixa eu botar uma tela aqui, ó. Ah lá, uma tela em branco depois. Pronto, agora podemos desenvolver o nosso cálculo. Cara, com muita tranquilidade, tá? Esse nível aqui, ele tá acima da sua prova.
mas eu quero resolver porque você vai aprender alguma coisa aqui. Vai que algum fundamento eles copiem dessa questão. Eles copiam questões anteriores. Por isso que é importante tu fazer o máximo de questão. Aí tu chega lá na prova, putz, o ratão já resolveu uma questão dessa. É igual aqui, ó. Eu não resolvi a questão 4, que caiu em 2024. Caiu agora em 2024, o ano mais recente. Mas ela já foi cobrada lá em 2014. Por isso que é importante tu fazer as provas, as questões anteriores da banca. Não falo nem provas anteriores, questões da banca de forma anterior, né? Nós temos aqui na questão 3 dois investimentos. Eu vou falar o seguinte. A gente tem o investimento 1 e o investimento 2, ok? Eu já fiz essa questão aqui várias vezes e o jeito mais simples que eu achei foi o jeito que eu vou te mostrar. Dois investimentos que avolumam 50 mil. Sabe o que quer dizer isso? Que se eu juntar o capital de 1 com o capital de 2, capital 1 mais o capital 2 vai dar 50 mil. Basicamente é isso. São aplicados a juros simples com uma taxa de 10% ao ano. Pô, então a taxa é 10% aqui e 10% aqui. Só que é interessante colocar A.A, que é ao ano. O investimento de maior valor é aplicado durante 12 meses. Cara, eu não sei qual é o de maior valor. Eu vou falar que é o 1. Tá? Aqui é o I, tá, gente? É I aqui. O investimento de maior valor, que eu vou falar aqui, o tempo de 1, eu vou falar que é 12 meses. Ó, 12M. Lembrando que aqui está em mês e aqui está em ano. O ideal é passar isso aqui para 1, tá? Já vou passar 1 ano, pronto. Beleza. Enquanto o outro é aplicado em 9 meses. Ó, o tempo 2 é 9 meses. Como é que eu passo de meses para anos? É só dividir por 12, tá? Então, 9 sobre 12, que simplificando vai dar 3/4, ok? De ano. Esse aqui é o tempo 2. Sabendo que a soma dos juros das aplicações total é 4.500, olha só, se eu somar os juros de 1 com os juros de 2, vai dar 4.500. Beleza? Eu vou até sair aqui da tela, tá, gente? Eu vou deixar a tela expandida, sem ninguém, pra gente aproveitar todos os espaços possíveis aí, beleza? Vamos continuar aqui, tá? Eu só fiz isso aí pra gente poder ter mais espaço. A questão quer saber a diferença entre o montante de maior valor e o montante de menor valor. Isso daqui fica pro final, né? Eu vou ter que descobrir o montante dos dois. O que eu vou fazer? Eu tenho que relacionar essa relação com essa daqui de cima, porque C de 1 mais C de 2 é a mesma coisa que 50 mil, que a questão falou. Vou até apagar lá em cima agora, ok? Tá, o que a gente vai fazer? Cara, vamos calcular o juro, já que a gente tem o capital, a taxa e o tempo do primeiro, vamos calcular os juros 1, que é o capital 1, vezes o tempo 1, que é 1 ano, vezes a taxa, que é igual para as duas, né? 10%. Lembrando que eu estou calculando os juros 1, que é referente a esse capital aqui. Ó. Capital 1, a taxa para ambos é 10%, só que o tempo é 1 ano. Tá tudo aplicado aqui. Então, ó, eu vou cortar esse 0 do 10 com esse 0 do 100. Esse 1 aqui é irrelevante, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse 10 e vou passar para o rumo do J1. Vai ficar 10J1 é a mesma coisa que o valor do capital. Segura isso daqui. Aonde que a gente vai organizar isso? Aqui em cima, ó. C1 vale 10 vezes o juro 1. Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Com o J2.
que é o quê? O capital 2 vezes a taxa, que é 10. Só que agora o tempo, tu vai ver que é 3/4, ó. 3/4. Só que isso tudo ainda tem que dividir por 100, né? Ó, corta, corta. O que que sobra aqui? 4 vezes 10 embaixo e 3 vezes C2 em cima. Então, J2 é a mesma coisa que 3C2 dividido por 40. O que que eu vou fazer? Vou passar o 40 por rumo do J2, vai ficar 40J2 é igual a 3C2. Separa isso daqui. Separa. Ok? Como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 3 aqui que está multiplicando C2 e vou passar para cá dividindo. E vou escrever lá em cima que o C2 vale 40J2 dividido por 3. Beleza? De modo que eu tenho os valores de C1 e C2 em função das letras. Tá? Beleza. Então, gente, nós vamos precisar relacionar isso aqui com isso aqui e isso aqui. Beleza? Nós vamos ter que fazer isso. Fazer essa relação. Não vai ter para onde fugir. Mas tem uma outra situação também. Que eu pensei aqui agora. Lembra disso e disso aqui? Eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Vamos relacionar esses dois com isso aqui. Por isso que eu vou precisar de mais espaço. Eu vou transpor isso aqui para o lado direito. J1 mais J2 vale 4.500. C1 mais C2 vale 50.000. C1 é 10 vezes JI. J1, né, na verdade. Ó, C1 é 10 vezes os juros do primeiro aporte. E 3C2 equivale a 10J2, a 40J2, perdão. Com isso aqui eu consigo achar, eu consigo fazer as relações. Por quê? Vamos lá. Eu vou conseguir fazer um relacionamento entre as fórmulas aqui. O que a gente pode fazer? Vai cair, isso aqui vai cair num sistema de equações, tá? Vai cair. Onde tem C1 ou onde tem JI, eu posso substituir ele, tanto faz, eu posso escolher qualquer um. Eu vou fazer assim, ó. J1 é a mesma coisa que C1 dividido por 10. Eu só passei, tá? E quem que é o J2? J2 é a mesma coisa que 3C2 dividido por 40. Agora, você lembra que se eu pegar J1 mais J2, ó, J1 mais J2 tem que dar 4.500. Então, se eu pegar esses dois aqui, ó, C1 sobre 10 mais 3C2 sobre 40 tem que dar 4.500. Por que eu posso fazer isso? Porque isso aqui é a mesma coisa que J1. Ah lá, ó, J1 é C1 sobre 10. Assim como J2 é a mesma coisa que 3C2 sobre 40. Ó. J2 é a mesma coisa que 3C2 sobre 40. E tu já vai entender porque que eu tô trabalhando com isso. Eu vou agora tentar resolver aqui o mínimo, né? Você pode fazer cruzado, ó, 40 vezes C1 vai dar 40C1, mais 10 vezes 3C2 vai dar 30C2,
Tudo isso dividido por 10 vezes 40, 400. Igual a 4.500. Quando eu passo o 10 para lá, ou 400 para lá, fica assim, ó. 40C1 mais 30C2 é igual a 4.500 vezes 400. Então, se eu quiser, eu posso até simplificar todo mundo por 10, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, não. 40C1 mais 30C2 é a mesma coisa aqui. 45 vezes 4 vai dar 180. Esses dois zeros com esses dois zeros, 2 0, 2 0, pronto. Vou fazer o seguinte, nessa linha aí, ó, nessa linha aqui vermelha, eu vou simplificar todo mundo por 10. Vai ficar assim, ó. 4C1 mais 3C2 é igual a... Isso aqui é 18 milhões, não. Isso aqui é 1.800.000, esse valor aqui. Quando eu tiro dois zeros não, um zero, né, que eu estou simplificando por 10, isso aqui vai ficar 180.000. Beleza. Agora eu vou relacionar com essa outra fórmula aqui, ó. C1 mais C2 é 50.000. Aqui eu vou fazer um sistema de equações e vou matar a questão. Vou multiplicar aqui, ó, por menos 4. Porque quando eu multiplicar por menos 4, essa nova linha aqui, ó, vai ficar assim, ó, menos 4C1 menos 4C2 igual a 50.000, que multiplica menos 4 vai dar menos 200.000. E aí eu comparo com essa linha aqui que eu não mexi, ó. 4C1 mais 3C2 é igual a 180.000. Agora eu vou cortar 4C1 negativo com 4C1 positivo. 3C2 menos 4C2 vai dar menos 1C2. Eu tenho 180.000 e devo 200.000, então eu devo 20.000. Corta, corta, então C2 vale 20.000. Agora eu acho todo mundo. Se o C2 vale 20.000 e o C1 mais o C2 tem que dar 50.000, qual que é a lógica? Cara, que o C1 seja 30.000. Porque os dois têm que dar 50.000. Aí o que eu acho mais? Eu vou colocar os que eu achei como resposta em azul claro. Se o C2 vale 20.000 e o C1 vale 30.000, quanto que vale os juros 1 e os juros 2? Aqui, ó, os juros 1 não é tu pegar o C1 e dividir por 10? Então, os juros 1 é você pegar o C1, que é 30.000, e dividir por 10. O juros 1, então, vai dar 3.000. Achei mais um. E os juros 2? Não é tu pegar 3 vezes o valor de C2 e dividir por 40? Então, vamos fazer isso. Trabalhosa, né? Quem disse que seria fácil? Juros 2 vai ser 3 vezes o valor de C2, que é esse aqui, ó, 20.000, e dividir por 40. Corta, corta. Aí vai ficar juros 2 é igual a 3 vezes 2.000 por 4. Isso aí vai dar 500. 3 vezes 500, os juros 2 vai dar 1.500. Achei mais um. Achei todo mundo, né? Agora que eu achei esses camaradas, eu vou voltar para outra folha e vou calcular o que a questão está pedindo. O juros 1 vale quanto? 3.000. O juros 2 vale quanto? 1.500. O capital 1 vale quanto? 30.000. O capital 2 vale quanto? 20.000. O que a questão quer? A diferença, ou seja, a subtração entre o montante maior e o montante menor.
Vamos lá, vamos calcular o montante de cada um aí. Vou calcular o montante desse aqui, ó. O montante 1 vai ser esse capital mais esses juros. Vai dar 33 mil. E o montante 2 vai dar esses juros mais esse capital aqui, ó. 21.500. Como ele quer saber a diferença entre os dois, é só fazer 33 mil menos 21.500. 33 mil menos 21.500. Essa subtração vai me dar... Minha família, vamos fazer essa conta. Isso aí vai dar, completando, tá? Vai dar 11.500. 11.500. Essa subtração. Alternativa D. Questão cabulosíssima, porque dá trabalho. Ok? Morreu-vos. É isso. Deixa eu falar um negócio pra você, tá? Provavelmente... Olha só o que eu vou falar pra você ter liberdade. Provavelmente isso aqui não vai cair. Mas é bom estudar. Conhecimento não ocupa espaço. Por isso que eu deixei essas pro final. Pra dar a oportunidade de você falar assim, caguei. Não vou ver. Entendeu? Porque isso daqui tá fora do teu nível. Assim como a questão 5, que é a última que eu vou fazer. Mas conhecimento não ocupa espaço. E como eu falei para vocês que eu ia resolver todas, eu tenho que vir aqui fazer minha parte. Que questão maravilhosa, né? E agora temos a 5, que eu também faço. Ah, essa daqui é cabulosíssima também. Né? Eu vou manter a tela cheia aqui, porque vamos precisar, tá, papai? Vem comigo, ó. Em um determinado momento, Luciana aplica 12 conto. Aqui nós temos Luciana, só para que tu entenda, tá? E temos Tom. É o mesmo significado da outra questão. Luciana e Tom. Antes ali era o capital 1 e o capital 2, né? Agora é Luciana e Tom. A Luciana aplica 12 mil. Qual que é o capital de L da Luciana? É 12 mil. Só que rende um juro simples de 3% ao mês, que é a taxa da Luciana. 3% A.M. 3 meses depois do ocorrido, tá? Vem o Tom e aplica capital de Tom, 9 mil. Em um outro investimento que rende a taxa do Tom, 5% A.M. Diante de tal, pode-se afirmar que quando o montante acumulado pelos dois investidores se igualar, montante de Luciana se igualar com o montante de Tom, qual será o total de juros gerados pela aplicação de Luciana? Cara, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa achar o montante, né? Eu preciso igualar o montante dos dois. Então, só para que tu entenda, tá? O montante da Luciana é dado por capital da Luciana mais os juros da Luciana. E o montante do Tom é o capital do Tom mais os juros do Tom. Ela pediu para você igualar esses dois. E isso tem que ser igual a isso. Então, o capital da Luciana mais os juros da Luciana vai ter que ser igual ao capital do Tom mais os juros do Tom. Eu vou ter que achar cada um deles. Aqui, ó. O que dá pra gente fazer? Vamos calcular os juros da Luciana. Os juros da Luciana é o capital da Luciana vezes a taxa da Luciana vezes o tempo, dividido por 100. Quem que é os juros da Luciana? Não sei, vou descobrir. O capital dela é 12 mil, tá aqui, ó. A taxa dela é 3% ao mês, tá aqui. E o tempo eu não sei. Dividido por 100. 3 meses depois do ocorrido é o Tom. Vamos mexer com isso depois. Chong, chong, chai, chai. Então, 3 vezes 120, os juros da Luciana vai dar 360 T. Deixa isso daqui gostoso. Beleza?
Então, o que a gente pode fazer? A capital da Luciana, que é 12 mil, mais os juros da Luciana, que é 360T. Por enquanto fica assim. Ah, e quem que é o capital do Tom? 9 mil. E quem que é os juros do Tom? Vou achar agora. Vou apagar o da Luciana, tá? Qualquer coisa, depois tu volta aí, pô. Agora a gente vai relacionar o tempo com o tom, tá? Juros do tom é o capital do tom vezes a taxa do tom vezes... Quem que tá faltando mesmo? O tempo do tom. Tudo isso dividido por 100. Juros do tom, não sei. Tanto é que eu tenho que relacionar aqui, eu vou achar agora. É o capital dele, 9 mil, vezes a taxa dele, que é 5, agora vezes o tempo. Só que olha só o que a questão vai falar. 3 meses depois do ocorrido, o Tom aplica 9 mil em outro investimento. Meu amigo, 3 meses depois, em relação a Luciana, eu escrever T menos 3. Porque eu estou tirando a distância em relação a Luciana, ok? E eu vou relacionar essa fórmula. Eu não posso esquecer também de dividir isso aqui por 100, né? Quase que eu esqueço. Corta, 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 corta. Então, 5 vezes 90, os juros do Tom vai dar 450, que é 5 vezes 90, né? Que multiplica T menos 3. Então, juros do Tom é isso. 450, que multiplica T, vai dar 450T. 450, que multiplica menos 3, vai dar menos 1.350. E eu vou ter que resolver isso aí agora. Vou precisar de uma outra folha aqui para resolver essa brincadeira. E toma-lhe conta, minha família. Essas questões aí, elas são mais rebuscadas mesmo. Ó, 12 mil mais 360T. Pô, cadê a folha, cara? Pera aí. Pronto. Então eu vou reescrever isso aqui, ó. 12 mil mais 360T é igual a 9 mil mais 450T menos 1.350. Tudo que é letra vem para a esquerda, ó, e tudo que é número vai para a direita. Vai ficar 360T menos 450T é igual a 9 mil menos 1.350. Ó, o 12 mil, ó, vai lá para o outro lado trocando o sinal, menos 12 mil. Isso aqui vai dar negativo, 90T. 9 mil menos 12 mil vai dar menos 3 mil. Com menos 1.350, eu vou ter menos 90T é igual a menos 4.350. Ó, negativo com negativo, tchong. Esse negativo aqui. 0 com 0, zaun. Então, T vale 435 dividido por 9. Esse é o tempo. Caraca, achei o tempo. Tá bom. Vamos ver o que a questão quer saber. Ó. O total de juros gerado pela aplicação de Luciana. Cadê? Juros de L. Ele quer juros de L, ó. Juros da Luciana é o capital da Luciana vezes o tempo da Luciana vezes a taxa da Luciana dividido por 100. Ela quer saber isso aqui, ó. Qual que é os juros da Luciana? Mas a gente já tem, né? Os juros da Luciana aqui, ó, é 360T, ó. Verdade, juros da Luciana é 360 vezes o tempo que eu acabei de achar aqui, ó. Então, juros da Luciana é 360 vezes 435 dividido por 9.
360 dividido por 9 vai dar 40. Quando eu multiplicar por 435, 435 vezes 40. Vou fazer vezes 4, depois eu adiciono 0. 20. 4 vezes 3, 12. Com 2 aqui, 14. 4 vezes 4, 16. Com 1, 17. Com mais o 0 do 40 que ficou faltando, os juros da Luciana é 17.400. Ufa! Beijo abençoado. Meu amigo, isso aqui não vai cair para você. Não vai cair. Por que eu tô aqui resolvendo? Porque eu falei que eu ia resolver todas as questões disponíveis. E a gente utiliza a questão 5 e a 3 só como conhecimento. Beleza? E aprender a fazer cálculo também, você que não sabe. Tá bom? Nós temos que buscar todas as questões. Para você ser aprovado nesse concurso, dentro do número de vagas, você vai ter que praticamente gabaritar a prova. Vai por mim, a concorrência é desleal. Você vai ter que quase gabaritar a prova. Então, tu não pode perder nenhum detalhe, ok? Um papá desse seleto, pô, é isso. Curtiram? Essa 5 é menos pior que a 3. Pois é, por isso que eu... É verdade, a 3 é mais chatinha, dá mais trabalho. Galera, é isso, ó. Nesse primeiro momento, então, resolvemos a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok? Na próxima aula, tu vai ver que eu já vou iniciar da questão 14, que é essa daqui. Aí eu vou da 14, 15, 16, 17... Ué? Tá, depois eu vejo o que aconteceu. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Na próximo bloco, beleza? É isso, minha família. Morreu. Vou até ficar nessa questão aqui que a próxima aula a gente já vai iniciar dessa. Fechou? Tamo junto. Até a próxima aula. Galera, você que tá comigo, não esquece, tá?